Olá, eu sou o Thiago. Vou falar um pouco sobre a metodologia, né, que foi implementada no meu trabalho, sob orientação do professor Francisco Sinoca. Então, vou falar um pouco agora do fluxograma, né, que foi implementado no projeto. Então, inicialmente foi gerado um modelo 3D de elementos finitos, no qual já está implementado tanto as orientações da fibra e as propriedades do material compósito, bem como a geração da malha e da geometria. A partir daí é feita uma análise linear de flambagem. Então é obtido os modos de flambagem. E através do primeiro modo de flambagem, tem-se um fator de escala de 1%, e isso vai ser usado como imperfeição geométrica para análise não linear de pós-flambagem. A partir daí é feita uma análise de tensão global da estrutura e se é investigado se é a fratura do laminado. O laminado aqui se refere à fratura da fibra ou da matriz, ou se há algum dano no elemento coesivo. Lembrando que o elemento coesivo nesse trabalho é investigado a interface entre revestimento e reforçador. Caso não houve fratura, é feito uma nova incremento de carga para análise não linear. Caso tenha fratura ou dano do elemento coesivo, é investigada a falha total da estrutura. Lembrando que o critério de falha aqui utilizado foi o critério de Rachin. A partir daí, caso a estrutura não falhe, né, é implementada uma evolução da degradação do material e é de novo um implemento de carga para análise não linear. Caso a estrutura venha a falhar, tem-se o pós-processamento e é obtido os resultados finais. Então, inicialmente, o painel escolhido é um painel tipicamente utilizado na indústria aeronáutica, é um painel com reforçadores do tipo T. O critério de seleção desse painel, né, foi com base na relevância e na quantidade, né, de dados experimentais e numéricos que é encontrado na literatura. Além disso, né, para a escolha é importante que o painel tenha dados suficientes, né, para modelagem e para posterior validação numérica, né, e assim investigar os modos de falha. Lembrando que a validação numérica nesse trabalho vai ser feita em relação aos modos de flambagem linear e à carga de colapso. Então é interessante que tenha dados suficientes na bibliografia para que se consiga ter uma validação e possivelmente analisar, né, quais são os modos de falha que é encontrado nesse tipo de painel. Além disso, né, a geometria é mostrada na figura, com as dimensões tanto do reforçador, tanto do painel como um todo. As propriedades do painel foram com base num material típico da indústria aeronáutica, que foi retirado de um artigo de 2019, o qual nessa tabela mostra tanto as propriedades elásticas do material, tanto das propriedades de resistência, né, tanto resistência à tração, tanto resistência à compressão, em duas direções principais, e, e a resistência com relação ao cisalhamento. Além disso, né, um outro artigo que foi utilizado como parâmetro e como posterior referência, como validação do meu modelo, mostrar a sequência de empilhamento, tanto do revestimento, tanto do reforçador. Em que o S significa a simetria, né? Simetria com relação à orientação das lâminas. Falando um pouco agora das propriedades, tanto do início, tanto da evolução de dano. Para início, que foi iniciado, como já citado no fluxograma, foi utilizado o critério de Rachin, no qual ele propõe diferentes condições, tanto para tensão de fratura da fibra, da matriz, tanto para compressão, tanto para tração, e a condição de delaminação. Esse critério ele é comumente utilizado, né, para início do dano, e ele baseia-se principalmente na tensão, né, obtida através da análise de tensão com relação às resistências, né, do material. Resistência à tração, resistência à compressão, tanto a resistência ao cisalhamento. Além disso, né, a propriedade de degradação com relação à evolução do dano, ela é geralmente colocada nuances, né, de certa forma, de modo a reduzir as propriedades elásticas do material. Então, com relação à tensão, à tração, né, de falha da fibra, por exemplo, tem uma redução de 7% com relação ao modo de elasticidade na direção 1. E com relação à compressão, na direção 1 já é 14%. Isso foi retirado desse artigo, que também será utilizado como validação, né, do meu modelo posteriormente. Então, inicialmente foi realizada, né, uma análise de convergência de malha, com relação tanto à tensão, à deformação e o fator multiplicativo, né, do modo de flambagem. Basicamente, a análise de convergência de malha tem a finalidade de selecionar a quantidade mínima de elementos, né, sem gerar um custo computacional muito grande. A partir disso, né, o modelo final apresentou um tamanho de elementos de 10 milímetros, com 7.918 nós e 7.154 elementos. A imagem direita mostra a condição de contorno utilizada, que foi uma compressão uniaxial,
basicamente para simular, né, a compressão que foi feita experimentalmente com uma prensa hidráulica dos resultados bibliográficos. Assim, né, para simular isso, os nós da extremidade superior foram engastados e foi aplicada uma força de 1.000 newtons, né, apenas com a liberdade com relação ao eixo axial, que nesse caso foi o eixo Y. A partir disso, né, da análise linear, você vai obter ali os fatores multiplicativos do modo de flambagem, que serão multiplicados para essa carga inicial de 1.000 newtons, e assim, né, encontrar a carga crítica de flambagem linear. Assim, né, para simular o descolamento do reforçador com relação ao revestimento no regime de pós-flambagem, o método utilizado foi o CZM, né, que é o Cohesive Zone Method, com as propriedades do material da interface, como mostrado nessa tabela. É importante ressaltar também, né, que o ANSYS ele utiliza o método CZM gerando elementos coesivos, né, na região de contato. Assim, basicamente, basta definir, né, o contato desejado e o método empregado para isso, no caso foi o CZM, com as propriedades do material adesivo. Falando um pouco agora da metodologia, né, para análise não linear, lembrando que a análise não linear teve uma não linearidade geométrica, né, como sendo o primeiro modo de flambagem linear. Além disso, né, a condição da análise não linear foi utilizado, né, 50 substeps. Isso foi definido de modo que para não gerar um custo computacional muito grande e ao mesmo tempo, né, garantir a convergência do resultado. Lembrando que o resultado aqui é obter a carga de colapso. Além disso, né, é importante ressaltar que a análise não linear é necessário que o solver considere a condição de grandes deformações, né? Por isso, tem que garantir que o large deflection do solver esteja ligado. Além disso, o solver do ANSYS ele considera um método numérico de Newton-Raphson para a convergência. Mas, em alguns casos, né, a condição de contorno de força tem que ser substituída por um deslocamento, né? Uma vez que o deslocamento consegue ser uma convergência um pouco mais rápida. Então, a metodologia apresentada até agora foi isso. Qualquer dúvida, estou à disposição e muito obrigado.